Boa, boa. Estamos de novo aqui no Rio2C para mais um podcast aqui da Webidia, dessa série que a gente está construindo em conjunto com os nossos colegas, amigos e com o Rio2C também. E eu sou, só para introduzir, eu sou o Mauro Borges, diretor de vendas e planejamento da Webidia. E tenho aqui um time de peso do meu lado, importante para a gente discutir um pouco, fazer uma conversa saudável sobre criatividade. Fala galera, prazer em conhecê-los. Mauro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Sou Cadu Albuquerque, sou presidente da Federação Estadual de Esportes Eletrônicos do Rio de Janeiro. Legal. Opa, muito obrigado pelo convite. É prazer dividir aqui a mesa com vocês. Eu sou o Marcos Vailan, sou consultor de mídia da Petrobras. Boa tarde, todo mundo. Prazer dividir essa mesa com vocês. Obrigado pelo convite, Mauro. Meu nome é Flávio Medeiros. Eu sou diretor de criação da 3Mais e hoje estou vice-presidente do Clube de Criação do Rio de Janeiro. Bom, muito legal. Uma mesa bem diversa aqui, né? Vamos dizer assim, de pessoas com experiências bem robustas em várias áreas. E a proposta da conversa aqui é a gente falar um pouco da atualidade em termos de criatividade. Como que a criatividade hoje, num mundo de algoritmos, de IA, de frenético, de muita velocidade, como que essa criatividade se relaciona com a publicidade em si, com as ideias, com as campanhas. E uma pergunta bem clássica, né? Quem dita as regras da publicidade nesse novo contexto? Então, eu estou trazendo aqui, esse é o tema genérico, mas eu acho que eu gostaria de ouvir aqui, até começar pelo Flávio, que tem uma experiência riquíssima aqui na parte de criação. Como está o grupo de criativos, os criativos, Flávio, esse público tão específico e tão importante, óbvio, para a cadeia, para a indústria, mas como está o pensamento sobre a influência dos algoritmos, a influência da inteligência artificial nessa nova dinâmica que a gente vive? E te deixo também mais uma bola rolando para, se quiser comentar sobre o nosso querido Mark Zuckerberg, que fez aquele comentário uns dias atrás, na minha opinião, um pouco infeliz, mas estou querendo ouvir a opinião de todos aqui, por favor. Cara, é um prazer estar nessa mesa, até porque já trabalhei com o Cadu, já trabalhei no Petrobras, então é sempre um prazer estar com gente competente e conhecida, né? Fica um bate-papo de amigo, acho que fica até mais tranquilo para a gente conversar. Eu sempre encaro assim, tecnologia como ferramenta, tá? É óbvio que tem mudado de uma velocidade muito incrível, né? Mas se a gente pensar na tecnologia como ferramenta, vou lembrar um pouco de uma palestra que eu assisti há pouco tempo da Marta Gabriel, que ela falava que quando o ser humano inventou lá a primeira picareta, a primeira pá para manipular, isso já era tecnologia. E o que a tecnologia possibilita a gente? Ela possibilita a gente ter mais tempo, né? Então a picareta possibilitou as mãos humanas ficarem mais livres para que assim a humanidade conseguisse desenvolver outras tecnologias. Então assim, é óbvio que a gente está num momento muito chave de decisões de para onde vamos com os algoritmos, com os modelos de publicidade, com os modelos de pensamento, com os modelos humanos, né? Mas ainda dá para encarar como uma tecnologia, como uma ferramenta, né? E aí, quem é a matéria-prima dessa história? É a gente. A gente ainda continua sendo a matéria-prima para usar para aquela ferramenta para a gente usar a ferramenta para manipular essa matéria-prima. Então, assim, se por um lado a gente tem hoje dados, algoritmos são absolutamente importantes e norteiam todo o nosso trabalho como criativo, como curador de marca, por outro lado, a gente ainda é a peça empática da equação. Né? Porque os números são frios, os dados são frios, quem traz a empatia da leitura do dado ainda é o ser humano. Então, acho que a gente ainda tem essa função ainda de tentar entender o que está acontecendo e fazer uma curadoria de como usar essa ferramenta, sabendo que amanhã o jogo já é outro. Sem dúvida, né? E acho que tem aqui um representante de uma indústria que, apesar de ser tão tecnológica e ter todo o desenvolvimento a partir dos dados para criar jogos e contextos, depende basicamente do ser humano, né? Então, tipo, como que também estendo a pergunta para a indústria de game, né? Porque, obviamente, tem toda uma influência
na velocidade que o Flávio comentou, da adesão de tecnologias. A gente está vendo exponencialmente o crescimento de uso da tecnologia da inteligência artificial, mas como isso se reflete também pensando no lado dos algoritmos na sua indústria? Falando um pouquinho da parte do que a gente faz aqui no Rio de Janeiro e pensando nessa pergunta, a gente enxerga hoje a inteligência artificial como mesmo o Flávio falou, uma ferramenta. Na verdade, eu sou uma pessoa que pensa muito na comunidade e estou do lado deles, né, como federação. Então, a gente pensa na ponta. Então, essas pessoas, elas são impactadas através do trabalho dessa construção do criativo que vai construir. E não do trabalho final, que é da inteligência artificial, que só dá o conteúdo, na verdade. Só dá estrutura para o conteúdo, na verdade. O criativo vem da pessoa que vai construir o produto para ser feito, entendeu? Sem dúvida. E no lado, Marcos, se quiser trazer o seu ponto de vista sobre... Principalmente em relação às campanhas publicitárias, eu acho que isso é um tema bem quente, né, do momento, né? Olha, com certeza. Eu trabalho no setor de mídia. O setor de mídia é como se a gente estivesse numa cozinha, né? A gente pega lá o frango, a gente tem que desossar, a gente tem que temperar e a gente tem que fazer o melhor prato possível. Esse prato ele vai ser degustado por muita gente, né? E quando a gente tem o uso da tecnologia, a gente tem mais uma ferramenta para a gente usar e para pensar como preparar esse prato, né? Só assim, eu gosto muito dos dados que a gente vive para poder embasar como é que está o Brasil. A gente vê que em 10 anos a gente diminuiu o número de pessoas que moram numa casa tradicional com papai, com titia, com vovó, de 40% para 30%, né? E para a gente trazer outra coisa importante sobre isso, as pessoas estão morando sozinhas. A gente teve um aumento assim, exponencial das pessoas de 12% para 19%. Né? E o que acontece quando acontece esse cenário? As pessoas elas ficam mais solitárias, mais propensas a sair, a procurar conteúdos, e quando você tem conteúdo que toca aquele sentimento das pessoas, a mídia ela passa a ser uma companhia. E a gente busca no criativo esse senso de aproximar as pessoas tanto das marcas quanto do seu conteúdo, né? Eu acho que é muito difícil você pensar que no Tudo Gostoso. Você lembra do programa da Ofélia, quando você via quando você era criança? Você lembra daquela receita simples que ela falava que era para fazer pro pai quando ele chegasse em casa, ou pro filho quando ele viesse com pressa da escola? E essas coisas aproximam e você procura por isso, né? Porque a sua dinâmica de vida não te permite mais ficar parado na frente da televisão durante um longo tempo com a sua família. Não, sem dúvida. Só fazer uma parte sobre o que ele acabou de falar. Eu vi ontem a pesquisa lá do Globo Gente, que fala muito disso, das pessoas sozinhas, da mudança do perfil demográfico do Brasil, né? Mas olha como é interessante como você falou de pessoas. As pessoas mudaram, as pessoas estão mais sozinhas, os arranjos familiares mudaram. Então a gente continua setado em pessoas. Elas são mais importantes ainda que a ferramenta. E isso eu acho importante. Não, sem dúvida. A gente tem reflexo disso em todos os nossos canais, né? A gente enxerga mudança de comportamento de consumo olhando para essa individualidade, as pessoas mais isoladas. No Tudo Gostoso é uma métrica. Tem momentos que as pessoas procuram comidas mais rápidas, comidas com porções menores. Isso é muito latente. E aí vem uma outra questão que é aí olhando para a mídia, olhando para a criatividade, olhando para a parte do Cadu aqui também, que é a dificuldade ou o trabalho ou a complexidade de lidar com esse mundo super fragmentado de pessoas mais isoladas. Antigamente, você me corrige, Flávio, mas as campanhas eram... O lançamento da campanha era no Jornal Nacional, era no Fantástico, e de fato impactava 1 trilhão de pessoas. Essa granularidade, essa fragmentação, ela cria uma dificuldade, certo? Para atingir, para impactar. Como lidar com isso, Flávio? Pensando do lado mais de criatividade mesmo. Saiu há pouco tempo uma pesquisa da Scopem que dizia que, na verdade, uma das maiores preocupações das marcas, e eu estou aqui com o cliente do meu lado, é ROI. É você conseguir justificar o resultado do investimento que você fez, né? E isso acaba obrigando a gente a ir, às vezes, para um lugar confortável, que é o lugar onde é mais fácil medir o ROI, né?
Onde é mais fácil medir o ROI? Você está captando o cliente, você tem um resultado automático, eu entrego para ele assim, um relatório num dashboard meu falando, olha, eu consegui uma taxa de conversão de X%. Mas existe todo um outro lado que a gente vai ter que brigar também, que é o lado de você construção de marca, né? E construção de marca, essa medição do resultado disso, ela não é tão óbvia, né? Por outro lado. Então, o que a gente precisa? A gente vai continuar tendo que usar esse mix de meios, né? Da gente ter que falar nacionalmente, com uma ideia, e cada vez mais com experiências físicas, com ideias que são mais coletivas, e ao mesmo tempo usar os dados, o algoritmo, para cada vez mais customizar as coisas para ter um resultado de ROI melhor. Então, nas agências hoje, na nossa, e acredito que em outras agências, lá na 3+, a gente tem muito essa preocupação do que a gente está construindo performance e o que a gente está construindo branding. E eu acho que existem veículos para cada um. A mídia fala com comunidade. Ali eu estou construindo branding, mas também tem um resultado de performance. E acho que esse vai ser... É esse rumo que todas as marcas querem, eu acredito, né? Sim. Que é esse mix entre os meios, a performance e a construção de marca autêntica e que de fato represente alguma coisa para o consumidor. E aí eu passo a bola para quem tem uma marca, né? Marcos. Para quem tem a caneta, mais do que a marca. A caneta da marca. Mas você, nesse contexto que o Flávio comenta, da busca do ROI, acho que isso é um tema, ainda mais no Brasil, é um país em crise, né? Financeira, social, e aí, obviamente as marcas procuram o resultado. Você acha que a potencialização dessa mentalidade de ROI, combinada com essa também capacidade de geração de dados, de tecnologia, isso diminui a importância da criatividade? Ou aumenta? Ou é igual? Rapaz, boa pergunta, e eu vou responder para você de uma forma bem sincera. Eu acho que a criatividade hoje em dia é bem fundamental, porque a gente tem visto, pelo menos eu vejo, uma pasteurização de muitos discursos. A gente tem visto uma predominância de um discurso institucional, pregando que as empresas elas são boazinhas, elas são isso, elas são aquilo, mas elas não conseguem dar força naquilo que lhes é proprietário, né? No caso aqui é a Petrobras. A Petrobras ela é representante do Brasil. A gente tem o BR no nosso nome, a gente tem as cores do Brasil e a gente faz parte de uma indústria que é complicada, que é a indústria de extração de óleo e gás, né? A gente busca fazer transição energética justa, né, que é um termo bonito, mas é difícil de ser entendido para todo mundo, né? No caso, assim, você reduzir emissões para você compensar aquilo que você está explorando e buscar novas alternativas de energia que sejam tão rentáveis quanto e que abasteçam os carros que já tem hoje em dia, as indústrias, porque o Brasil não pode parar. Empregos. O Brasil não pode parar. E a gente tem que comunicar esse discurso difícil para as pessoas. Eu acho que quando a gente é criativo, a gente mostra como isso faz parte da vida de todo mundo, eu acho que é mais interessante a gente ver essa mudança de percepção das pessoas do que o retorno do ROI em números, entende? Eu acho que pela natureza do nosso negócio, a gente quer mais boa vontade. A gente tem lá os produtos que são gasolina, diesel e tudo mais, as pessoas vão consumir porque no Brasil a concorrência ela não é tão forte. Petrobras é uma grande distribuidora, mas a gente precisa da boa vontade das pessoas. Não, legal. Acho que essa temática, a gente sempre volta para as pessoas, né? Acho que as outras conversas que a gente teve aqui, o ser humano está sempre no centro, né? Até o Lucas da Binder trouxe uma expressão que eu achei interessante, que é user-centric, que é people-centric, que a gente devia fazer um Brazilian-centric, que é o específico para o brasileiro, que está em linha com o que você está falando. A gente tem uma especificidade, particularidade muito... É um povo muito criativo e que tem que ser exaltado, tem que ser pensado ali estratégias específicas para a gente, né? E aí, toco aqui com o Cadu, que de novo também vive numa indústria bastante criativa, né? Que se remonta o tempo todo, lança coisas o tempo todo. Eu tenho certeza que é a indústria das mais criativas que a gente já pode encostar, né? Mas, ao mesmo tempo, com tantas
frentes, com tantas, hoje em dia, com exposições, com quantidade e número de games, de jogos e tal, como ser ainda criativo e impactar as pessoas e continuar tendo sucesso aí, pensando no ROI, né, de uma certa forma, num tempo como hoje, assim, como você enxerga isso na indústria de games? Na verdade, eu imagino da seguinte forma, Mauro, a indústria de games, ela é uma indústria que a cada segundo a gente tem novas tecnologias específicas para essa indústria, tá? Então, a gente usar isso de forma criativa, principalmente se a gente quiser vender para uma marca, quiser vender para uma empresa como a Petrobras, por exemplo, a gente tem que usar dessas tecnologias sempre a mais moderna possível. Então, a gente tem que ficar antenado o tempo todo nessas novidades e trazer elas para perto da gente. Então, a gente pensa o seguinte, dentro da área de games, tem um produto específico, um produto específico para falar com aquele público nichado de games. A gente consegue construir dentro da nossa comunidade, do nosso ecossistema, esse produto e atingir esse nicho de pessoas. Esse é o nosso trabalho através da parte de games, que a gente imagina que a gente consegue usar a criatividade para atingir esse público. Legal, e até vou trazer mais para uma preocupação mais social, pensando na criatividade dos jovens, né? Da infância, que também vive no mundo de algoritmo, vive no mundo de tendências padronizadas, com todas as questões. Como vocês enxergam esse desenvolvimento dos jovens para o lado criativo? Que é um tema. Eu tenho uma filha de 13 anos que na escola a temática é a influência das redes sociais, as padronizações, os malefícios e tal. E a gente se depara o tempo todo com a dificuldade de lidar com os jovens sendo criativos na dinâmica da vida. Então, temos aqui vários games, tem o cara de marca, tem o criativo. Me ajuda aí Vou até falar um pouquinho que esse assunto de jovens fica até mais fácil para a gente falar, porque é o nosso público que a gente trabalha. A gente tem alguns projetos socioeducacionais que trabalham com esse público e o nosso principal objetivo é desenvolver isso nessas crianças. É desenvolver a criatividade, é desenvolver toda essa dinâmica para eles estarem preparados para isso. Então, eu acho que a gente tem que entender que, vou usar uma palavra aqui que é muito utilizada, mas que a gente tem que usar o tempo todo, que é a gamificação, né? Então, assim, a gamificação está em tudo. Então, se a gente parar para pensar, hoje, a forma de você educar, ela mudou. No meu conceito, ela mudou, então você precisa usar a gamificação para tudo. Então, um professor hoje, eu sei que normalmente você tem um pouquinho de restrição, são profissionais que são mais conceituados, mas eles já entenderam isso, que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, entendeu? A gente tem que mostrar, porque é assim que a gente prende essas pessoas, seja num computador, ou numa sala de aula, ou em qualquer situação desse tipo. Não, sem dúvida, a gamificação é tudo, né? Quem nunca ganhou do Waze, você bota lá para chegar no lugar e fala, cheguei antes de você. E não importa se é professora, cientista. Exatamente. Mas e você, Flávio, como você vê a indústria? Eu vou começar falando de uma experiência pessoal, que eu acho que a minha maior lição de gestão e liderança são meus gêmeos de 8 anos. Eu acho que a partir daí você já começa a entender o mundo um pouquinho diferente. Eu tenho um filho de 22, que já está em outro estágio, e os gêmeos de 8, o Olívio e Guilherme. Então, eles me ensinam muita coisa. E eu acho que educação digital, e na educação digital entra também game, né? Obviamente, gamificar hoje é a forma de você tratar de acordos, recompensas e fazer as crianças entenderem. O que a gente precisa, assim, atacar em duas grandes vias, né? A primeira delas é educar digitalmente, trazer acesso, trazer condições das crianças entenderem o mercado que elas estão, o mundo que elas vivem, todas as mudanças e ensinar as pausas. Ensinar onde aqui você tem que fazer suas pausas, onde aqui você tem que ser analógico, humano, porque essa mistura cyber-humana, né, que eu imagino que seja o futuro ali, a gente tem que ensinar desde pequeno. E a gente está ensinando um mundo que a gente não sabe como vai ser. Quando eu ensinei o Vitor, o mais velho, eu meio que tinha uma noção. Hoje eu não tinha tenho uma linha, né? Não tenho a menor noção do que vai acontecer. E aí me traz uma outra preocupação última, que eu acho que a Petrobras tem um pouco, mas eu queria ouvir um pouco o Cadu também, que é também a questão da inclusão digital. Porque a gente está vivendo aqui o mundo, a gente já falar de game é lindo, mas como é que a gente dá acesso? Porque uma vez que a gente quebrar essa linha de acesso, não tem mais volta.
Se tiver um disparate muito grande de quem está usando a inteligência artificial, a gamificação, Os algoritmos. e os algoritmos, e quem não tiver, vai chegar uma hora que essa linha não tem para onde fugir. Você não vai ter mais como fazer a ascensão. Então, eu também queria ouvir de vocês um pouco sobre isso, porque isso me preocupa muito também. Eu acho o sistema fantástico e adiciono até, vou passar a bola para o Marcos também para falar, como existe um analfabetismo digital de diversas idades e tal, e a gente está vivendo uma cena onde os algoritmos acabam dominando as conversas nas plataformas e pegando pessoas que não são digitalizadas, que não têm o mínimo conhecimento para distinguir o que é verdade e o que é mentira, por exemplo. Então, acho que é uma temática bem importante para a gente falar aqui também. Pois é, está falando aqui de jovem, né? Tem umas pesquisas internas da Petrobras para a gente avaliar como é que está a nossa aceitação pelas diversas faixas etárias, né? E o jovem ele tem uma coisa importante, que desde que eu acompanho isso, quando o cara ele chega, a partir dos 24 anos, ele passa a gostar mais da marca. Então, eu acho que uma coisa que vem se acumulando ao longo das gerações é como empresas grandes, centenárias e velhas se comunicam com o jovem e fazem ele gostar ou pelo menos aceitar, entender como é que essa marca está ali no mundo, né? E eu acho que essa aproximação com o que a gente tem agora com a virada digital, né? Essa virada digital aqui no Brasil, acho que ela se intensificou muito quando a gente teve o boom do 4G, que permitiu a maior parte das pessoas a ter um telefonezinho lá com um pacotinho básico de internet. E, como você falou, né, as pessoas se educando, a gente teve um período que as pessoas que tiveram esse acesso novo não sabiam como usar, não sabiam o que era mentira, o que era verdade, fake news pra caramba, né? Eu acho que isso está se consolidando. E essa interação com o jovem, como ele falou sobre gamificação, a gente tem projetos de game, projeto com música, a gente tem que fazer parte do universo da mente jovem. E para você se inserir nesse espaço, você precisa ter ajuda ou de influenciador ou de mediador. Você precisa ter o seu discurso não carregado com coisas tão técnicas. Você precisa se moldar para aquilo, mas sempre lembrando que é uma empresa centenária e a gente conseguir fazer esses movimentos às vezes demora bastante, né? Ainda mais na temática, né? Como você colocou, né? Uma temática sensível, né? Sim. Que vocês atuam, né? Pois é, a gente para explicar para um jovenzinho de 15 anos, né, que ele quer ver o planeta perfeito para os filhos dele ou para ele próprio no futuro, né? Aí ele fica ouvindo que petróleo é ruim, que o petróleo só faz mal e tudo mais. Aí você fala para ele, cara, não é bem assim. Para você ter saúde boa, para você ter coisa descartável, para você ter uma vida, sociedade, para você construir um computador, tudo que você quer, você precisa de petróleo. Quase tudo que está aqui é petróleo. Aí você vai falar que é ruim? Você vai trocar? Vou trocar por coisa que é reflorestada, tudo mais. Cara, não tem área para plantar tanta árvore. Não tem tanto minério para fazer isso. Não inventaram tecnologia para repor como é que você faz tinta. Então, aceita, a gente vai fazer nosso trabalho, a gente vai diminuir a emissão, a gente vai encontrar novas fontes de energia e a Petrobras ela faz parte da vida do jovem. É isso que a gente tenta passar. Legal, legal. Diga aí, cara. É interessante o que desculpe, o Marcos falou aqui sobre a questão da inteligência artificial e sobre a visão que as pessoas têm dessas grandes empresas, né? E aí eu vou falar uma coisa positiva, na verdade, né? A inteligência artificial ela chegou para dizer também na internet a parte de fake news o que é verdade e o que não é, né? Então isso é uma coisa positiva porque hoje em dia você consegue consultar muito rápido para descobrir se a notícia realmente ela é verídica ou não. Então, já é uma ferramenta que está sendo utilizada, porque antigamente, há 2 anos atrás, ninguém sabia o que era verdade e o que era mentira. Hoje em dia, você já consegue descobrir com dados. Então, a gente está usando os algoritmos em favor de procurar essa verdade. Então, automaticamente, você já está vendo que está tendo uma organização melhor nesse mecanismo que a gente chama desse mundo virtual, né? E uma coisa importante que a gente está falando aqui sobre as marcas, o conceito e tudo mais, a gente tem um projeto chamado GameCraft que acontece em Japeri. E a gente faz dentro da Secretaria de Meio Ambiente de Japeri. E a gente tem um jogo muito, muito conhecido, um dos games que é o Minecraft. É um jogo, um mundo aberto que você constrói qualquer cidade, qualquer mundo. Então, dentro desse jogo a gente consegue trabalhar educação, a gente consegue trabalhar as ODS. Então a gente consegue fazer o que a gente bem entender. Então isso mostra a importância
do lado do gamer, aonde a gente consegue trazer eu estou te dando um feedback aqui para, por exemplo, a Petrobras. Se a gente mostrar a importância da Petrobras dentro desse game, dentro de uma cidade que a gente construir desse game, e para essas crianças, quando for chegar lá na frente, de 20 anos, que você vai achar que o pessoal vai estar falando bem, você vai estar falando, vai estar vestindo a camisa da Petrobras e a camisa do Brasil, então... Vai estar fazendo usando bonequinho, skin do Minecraft. Exatamente, eu acho que é isso, é utilizar os recursos que a gente tem, e os games, eles estão para isso, como a inteligência artificial também está, então, essas construções que a gente tem para poder melhorar positivamente as marcas e tudo que a gente pode alcançar. Boa. E eu vou voltar ao tema central, que é o algoritmo e a criatividade, trazendo um pouco da experiência que a gente está vivendo aqui, né? Estou desde ontem aqui no festival, Flávio também, enfim, vocês tiveram oportunidade, o Cadu está aí, e acho que experiências como essa do festival são experiências que o algoritmo não conta, né? Isso, a experiência minha aqui, a experiência individual de cada um, ela é riquíssima. E é um fomento, eu acredito que é um fomento enorme à criatividade, à expansão da inovação, à expansão das referências para você atuar na vida real, no seu dia a dia, no seu cotidiano, com isso. Queria ouvir um pouco de vocês, Flávio também, que ha sido usuário desse tipo de ambiente. O que você pensa um pouco aqui sobre essa relação de criatividade, festival? Gostei da pergunta, Mauro. Deixa eu voltar aqui numa coisa. Até para chegar no Zuckerberg, que a gente ficou devendo, essa. Existe um desafio que o Brasil, especialmente, está nesse desafio, que é a inversão da pirâmide, né? A gente está num país que está envelhecendo, que é um país que daqui a pouco ele vai ter mais pessoas da terceira idade do que pessoas jovens. E esse desafio ele vai bater no algoritmo, por quê? Porque quem é nativo digital está resolvido. Os meus filhos, o seu filho, eles estão resolvidos, eles nasceram nesse ambiente da inteligência artificial, eles nasceram nesse ambiente da tecnologia e da ansiedade e aceleração da tecnologia. Na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo certas dificuldades, é óbvio que a tecnologia vai tentar acompanhar isso, né? Mas eu fico imaginando, por exemplo, que a gente já deve estar pensando como trazer o universo game, não é o game, mas o universo game, para a vida dos adultos, para a vida da terceira idade. Então, eu preciso levar para eles isso também, né? E aí eu vou no Zuckerberg, eu vou assim... Quando o algoritmo estiver fazendo tudo por si só, né, quando o Facebook estiver lá resolvendo o meu anúncio, ele vai deixar de enxergar essa humanidade. Então eu acho que o Zucker ele tem razão em alguns pontos, mas eu acho que nesse ele não está totalmente coberto de razão. Eu acho que muita marca vai usar isso até por uma questão de ser mais barato, mais rápido, mas não necessariamente vai ser mais eficiente. Então eu ainda acredito que a gente ainda tem um olhar humano, um olhar de um povo que está envelhecendo, de um povo que precisa de cada vez mais pausas, cada vez mais respirar, e talvez o Zuck tem que estar mais preocupado com o negócio dele do que com o meu. Desde que a gente resolve a publicidade por enquanto. Gostei. Pegou, Zuck? Pegou o recado? Muito bom. Mas e você, Marcos? Muito bom isso mesmo, porque de fato... A gente tá falando de humano, né, cara? E humano, isso não é um algoritmo que vai falar comigo, né? Não é uma inteligência artificial. Acho que ele é uma ferramenta. Sem dúvida é uma ferramenta. São tecnologias, mas na ponta tem um humano, cara. E eu trouxe aqui a experiência do Rio Tussia e de outros festivais que já fui e tal. Porque ela é muito rica, né? E a partir dessas experiências, nascem a criatividade, nascem as relações. E isso não tem algoritmo que faça, né, Marcos? Pois é, quando a gente faz aquela parte de fazer a setagem da campanha de mídia, né? A gente já tem aqueles dados pré-moldados, sabendo qual é a segmentação, o público, os interesses e tudo mais. Quando a gente coloca para rodar, várias vezes a gente é surpreendido com um comportamento totalmente diferente do que aquilo que estava previsto, né? Porque a análise preditiva, ela não capta o momento que está vivendo o país, as pessoas, até o inconsciente coletivo para isso, né? Tem aquela clássica campanha da Fiat em 2013, quando teve a galera indo pra rua, que eles fizeram uma campanha de ir pra rua, soltaram a campanha quando tava todo mundo causando black bloc e tal, e aí eles tiveram que tirar a campanha. Tipo, testou, provavelmente a campanha era boa,
mas o momento era outro, né? Então, só pra mostrar que Vem pra rua pra quebrar. vem pra rua pra fuder. Né? Tem que fazer muito teste, sabia, né? Pra gente poder chegar numa coisa um pouco mais segura, né? Exato. Assim, assim, quando eu tenho momentos assim de devaneio na vida, né, eu esqueço que eu sou da Petrobras, eu fico pensando nas experiências que as pessoas têm que eu acho que a máquina ela não poderia prever, né? Ele falou aqui do projeto de Japeri. Japeri tem a estação de trem lá, quando é 6 da manhã, tudo ali tá apinhado de gente, né? Eu fico pensando se não tem um sujeito da Honda da Yamaha montando um stand ali, assim como quem não quer nada para tentar vender uma moto, incutir um sonho na galera. Mas você está falando de Japeri, que é o menor PIB do estado. A galera, assim, tá usando o algoritmo real, né? Pois é, cara. Mas é importante. Tem muitas formas de criar um algoritmo ali para aquele local onde tem uma densidade muito grande, né, de pessoas. Pois é, assim, você quando vai lá pro projeto e tudo mais, você pode ter esse tipo de pensamento, né? Mas se você for colocar na máquina, fizer o prompt bonitinho, certinho e tudo mais da inteligência artificial, é difícil ter esse tipo de insight. E aí quando você seta a campanha, você tem lá como é que se comporta o seu público, o quanto que ele vai ver de tal vídeo. Pô, beleza, ele viu o vídeo, mas ele consumiu de fato? Ou ele consumiu porque o botão está num lugar diferente, ou porque ele já não sabe mais como é que interage com aquilo, ou porque ele viu sem som e deixou passar. Então a gente fica com várias dúvidas que, quando a gente tem um conteúdo bom e a gente tem uma resposta das pessoas, a gente sabe que aquilo deu certo. E o algoritmo ele ajudou a dar visibilidade, a dar alcance, beleza. Mas o resultado às vezes não depende tanto disso, né? Boa, Beto. É verdade, né? E na verdade, o alcance, na verdade, não é o resultado, na verdade, que pode que a marca está esperando, né? Eu conheço muita gente aí que tem um alcance absurdo e não está nichado no público que ele queria atingir, então não adianta em nada. Então a gente tem que trabalhar com o humano direcionando o algoritmo para chegar no lugar que a gente quer chegar, né? Exato. Porque eu acho que é o trabalho. Não, total. E aí, uma das perguntas que eu tinha aqui, que já vai ser uma pergunta retórica, mas porque a gente já discorreu, mas que era assim, agradar o algoritmo passa a ser um fator para a publicidade ou não, né? Eu acho que é o inverso, Maurício. Na verdade, você enxerga o dado para criar, né? Assim, você não usa o dado para justificar o que você criou. Você enxerga o dado para criar. Mas você não cria para agradar o dado. Você usa o dado como ferramenta, como mais uma da ferramenta. O dado por si só, ele não vai trazer um insight. Ele vai trazer o dado. E o insight vem de você, entendeu? Essa correção que ele faz em relação a, pô, você tem tudo ali, deu errado, vou corrigir aqui, é o insight dele em cima do dado. O dado dá uma resposta, você faz. Você testa B e você vai corrigindo. Mas você não cria para agradar o dado. Deixa eu só fazer um comentário sobre o festival que você perguntou. Uma vez eu li um livro chamado Onde Nascem os Gênios. Que eu acho que é importante, por que a Webedia está fazendo isso, né? Onde Nascem os Gênios. E aí, o autor tem uma teoria muito interessante, que ele fala assim, o ecossistema onde você junta muita gente pensando, ele naturalmente possibilita a criação de pensamento novo. Isso aconteceu na Grécia, em Atenas, isso aconteceu no Renascimento, em Florença, isso aconteceu no Vale do Silício, quando botaram os Wi-Fi nas cafeterias. Então eu acho importante a gente estar nesses eventos, juntando todo mundo pensando ao mesmo tempo, trocando ideia ao mesmo tempo, porque o evento obriga a gente a trocar, me faz me encontrar de volta com o Cadu, tenho certeza que daqui a pouco eu estou lá conversando com ele sobre game, me faz conversar mais com o Mauro, que eu converso com o Marcos, que eu já conheço, mas a gente conversou muito pouco. Então esses eventos, o que vocês estão fazendo aqui, eles contribuem para a gente que é humano, está todo mundo usando seu chat GPT, todo mundo usando sua inteligência artificial, seu DeepSeek, seu Manus, mas eles contribuem para a troca humana. E essa troca humana, junto com a inteligência artificial, que eu acho que vai levar a gente para frente. Então, acho que esse espaço é o espaço da troca. Legal, muito bom, muito bom. Mas e aí, Marcos, você também está na linha do Flávio aqui, de que a gente não tem que criar para agradar o algoritmo, ou você está criando lá, está fazendo mídia para o algoritmo? Rapaz, eu vou dar uma resposta meio polêmica. Eu acho que tem uma queda de braço entre a gente e tanto algoritmo, inteligência, com tudo, que é o suporte tecnológico que a gente tem. Eu vou dar um exemplo. Quando você vai construir um site, você pode ter
toda a roupagem da sua empresa e tudo mais, mas você tem que seguir a lógica lá do SEO, SEO. Tá? Isso daí já é uma queda de braço que ele ganha, né? Porque você está fazendo do jeito que... para ser buscado. Isso. Quando você vai construir lá os seus textos, você vai fazer com que o seu site ele seja referência para a inteligência artificial que já está lá no Google, colocar parte do seu texto lá e te ranquear naquilo dali, né? Seja você pagando o link patrocinado, ou seja você indo no orgânico. Então, é outra forma dele ganhar a queda de braço. E quando a gente começa a ir contra isso, é usando criatividade. A gente se tornando referência não apenas no meio digital, mas voltando para o meio analógico, né? Eu acho que a gente ainda tem uma possibilidade bem grande de fazer a complementaridade, né? Que a gente vive num cenário híbrido. Só que o meio digital está pegando muita coisa, pegando tudo que tinha dos outros meios. As pessoas ainda estão acostumadas a ter as experiências antigas, né? Vou tentar reproduzir para vocês aqui. Assistir televisão. Cara, você tem uma plataforma que é tipo o YouTube, você pode ver lá do material, conteúdo do Webedia no conforto da sua televisão. Então o hábito de ver televisão está ali, né? De uma forma ou de outra, você está fazendo com que essa multiplataforma você consiga moldar o algoritmo para o seu jeito, né? Mas isso também demanda muita inteligência e dinheiro. Sem dúvida, sem dúvida. Você não faz para agradar, mas tem que dar um carinho. Exato. A verdade é essa, você não pode deixar de dar um carinho. É o que acho que o Cadu comentou, né? A tecnologia, ela tá na nossa vida, faz parte da gamificação, tá dentro do nosso contexto. Eu vou procurar um site, é o primeiro resultado que aparece. Se for orgânico, eu vou dar uma atenção diferente. Então... Mas aí quando você entra, o conteúdo tem que ser bom. Exatamente. Senão você sai, você entra e sai. Exatamente. Então você tem que dar um carinho. É o que eu falei, você não faz pra agradar. Mas tem que dar carinho o tempo todo nos dados, entendeu? Concordo, Flávio. Muito bom, muito bom. Vou dar um exemplo aqui. Chega a ser engraçado, mas que é um pouquinho na contramão dos algoritmos, né? Que é o Luva de Pedreiro, por exemplo. O conteúdo dele é um conteúdo que não tem conteúdo, é o Receba, e você sabe o alcance que ele atingiu e a gente sabe o potencial que tem a marca, né? O Brasil tem que ser estudado. Aliás, já está sendo aqui no festival, tem 3, 4 palestras sobre isso. O Brasil tem que ser estudado, cara. O Brasil já é o 4º país que mais adepto da inteligência artificial, tá? Cara, os caras usam para fazer meme. Tá todo mundo discutindo educação e o Brasil, cara, a produção de Luva de Pedreiro. Bombando. É o casco de bala, luva de pedreiro, cara, é o Brasil. O que não falta são bons exemplos. Ou seja, mano, é um país engraçado, é um país de humor. Mas aí eu também coloco um pouquinho de culpa isso na informação, né, que chega tão rápido. Então, o jovem hoje, ele olha a internet, ele olha esses personagens e fala, olha, garoto com 16 anos, 17 anos está milionário e não precisou estudar, não precisou entender nada. Então, assim, as referências hoje em dia são complexas também, né? Não, total. Acho que vai por esse caminho, né? Não, total. Muito bom, muito bom. Cara, estamos chegando aqui na reta final. Uma discussão muito riquíssima. A gente caminhou por vários temas. Mas eu queria aqui trazer, que vocês trouxessem uma palavra legal aqui de fim, olhando para esse cenário desafiador que a gente comentou, que a gente está vivendo, de velocidade, de adesão, e como a gente pode, a partir das nossas ferramentas, usar a criatividade para trazer um pouco mais de educação benéfica, de contextos sociais saudáveis, de encontros, né? Acho que aqui a gente está falando muito, todos os podcasts nossos aqui, a gente está falando muito sobre os encontros entre as pessoas. Então, queria ouvir uma palavra aqui de cada um. Enfim, Flavião, se quiser começar, por favor. Posso começar sim. Antes de mais nada, agradecer o nosso bate-papo, o nosso reencontro. Eu acho que a gente está bem no início do caminho, sabe? Eu acho que existem muitas pessoas hoje prevendo o futuro, tentando imaginar o futuro, tentando descobrir tendência, porque pela primeira vez a gente se depara com um futuro que é não mapeável. Né? A gente não sabe, é uma velocidade muito grande, uma quantidade de ferramentas disponível muito grande, que mudam uma velocidade incrível. Então, acho que pela primeira vez a gente está chegando aqui no momento que a gente precisa muito de troca, muito de bater papo, muito de entender o que o outro está fazendo e muita empatia. Sabe? Muito um olhar humanizado de gestão
para a gente usar essas ferramentas, para a gente entender um pouco e para a gente ir caminhando esse futuro na medida que ele vai sendo construído, porque não tem mais muito jeito, né? Então, se o algoritmo vai mandar na criatividade no algoritmo, eu acho que a gente vai descobrindo isso ao mesmo tempo, juntos, trocando, conversando, criando e usando os dados. Muito bom, muito bom. Marcão, quer falar? Paz, assim, o que eu gostaria de falar, eu gosto muito da área de publicidade e de mídia, principalmente. Eu falo para quem puder, quem for estudante desse segmento, para quem gosta de trabalhar com isso, que é jovem e queira entrar. Não largue seus estudos, faça faculdade, faça cursos técnicos, porque vocês vão ser requisitados, porque a criatividade ela vai vir de vocês. Esse é um campo do conhecimento que a gente pode pensar que vai encolher, mas eu acredito que ele vai expandir. E deixo uma mensagem aqui de esperança para todo mundo que está na área. A gente vai continuar sendo muito útil, a gente vai ajudar a desenvolver esses algoritmos, a gente vai ajudar a desenvolver inteligência artificial e a gente vai entregar muito resultado ainda com conteúdo bom. Quem entrega conteúdo mais ou menos vai ficar um pouco para trás. Muito bom, muito bom. Cadu? Então, eu queria finalizar aqui falando um pouquinho sobre como a gente tem que utilizar essa inteligência artificial como ferramenta. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que entender que... Até o Flávio falou que a gente não sabe o que vai vir no futuro, Flávio. Mas eu enxergo que o futuro, na verdade, são profissionais trabalhando, utilizando a inteligência artificial para sempre estar aprimorando o que já naturalmente a gente faz, entendeu? Eu uso de exemplo o que acontece na China, né, hoje em dia, né? Hoje em dia, na China, os hotéis mais baratos na China são todos... a recepcionista é tudo robô, né? Você chega lá e os hotéis mais caros é humano, para ter um atendimento com qualidade melhor, uma receptividade. Então, assim, esse é o ponto. Eu acho que a tecnologia e a inteligência artificial ela veio para ser mais um mecanismo da gente conseguir popularizar e atingir mais número de pessoas e poder o seu trabalho, Flávio, ser um trabalho que, não só para grandes empresas, mas você poder atingir as startups e poder chegar em outras empresas com um custo menor, mas que isso consiga se replicar de uma forma maior. Isso que eu imagino usando a tecnologia. Boa, muito bom, cara. Ótimo papo. Pô, muito obrigado, Cadu. Prazer te conhecer. Marcos, conheci mais cedo. Flávio também. Espero a gente se encontrar para trocar bastante. Valeu, foi super prolífica, positivo aqui a nossa conversa. Eu acredito na criatividade, tá? Só para dizer. E eu também tenho esperança de que a gente vai fazer coisas muito boas com as tecnologias a partir do humano. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Até já. Obrigado. Valeu, obrigado.